Irmãos, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. É para usar o microfone? Não? Hã? Acho que tá dando para ouvir. Ricardo? Sem, Ricardo, sem o microfone ou com? Não, sem. Ok. Os irmãos ouvem bem assim, né? Amém. Tá, dá para ouvir bem, né? Sim, amém. Amém, aleluia. Capítulo 2, versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. De novo. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, nós temos aqui um tempo de comunhão até amanhã em 3 mensagens e nós temos esse tema, viver e servir segundo a economia de Deus a respeito da igreja. Esse tema veio a partir de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Essas mensagens que nós vamos cobrir são 3 mensagens que fazem parte de um conjunto de mensagens que foi liberada no treinamento de presbíteros em outubro de 23, com esse título, Viver e Servir segundo a economia de Deus a respeito da igreja. Então, nesse treinamento nós tivemos 9 mensagens. E nós não vamos ter como cobrir as 9 mensagens, então selecionamos em comunhão, em oração, quais seriam as 3. E essas 3, começa com essa mensagem de hoje, que é o pleno conhecimento da verdade, e depois nós entramos a respeito da função da igreja. Essas 9 mensagens, elas abrem para nós esse título, Viver e Servir segundo a economia. Viver e servir segundo a economia. Então, essas mensagens tratam da experiência. O que nós queremos entrar é tocar o quanto que nós necessitamos de entrar nas experiências da palavra de Deus. Amém. Timóteo, ele recebe um aviso, uma solicitação, para ele fazer uma advertência aos irmãos em Éfeso, na primeira epístola. A primeira epístola que Paulo escreve a Timóteo, ela tem como foco a economia de Deus. A segunda epístola tem como foco inocular os irmãos contra a degradação que estava ocorrendo na época por causa de ensinamentos diferentes. E Tito também, uma boa parte disso, e também como colocar a situação da igreja em ordem. Então, nessas 3 mensagens, nessas 3 epístolas, que são o alvo dessas 9 mensagens, a primeira mensagem, eu posso mencionar para os irmãos, falam da visão. E por que é necessário uma visão? Porque, antes de tudo, você precisa de ter uma visão para, a partir dessa visão, você ser motivado e ter como se servir, como viver a partir dessa visão. Então, nós tivemos, eu posso dizer assim, a primeira parte, que fala da segunda,
que é segundo a visão celestial, ela está em 1 Timóteo 1,4, né? Que ele fala para Timóteo advertir as pessoas ali em Éfeso, para elas não darem atenção às fábulas e às genealogias, mas elas concentrarem o seu foco, a sua atenção na questão de um dispensar de Deus. Nós precisamos de um dispensar de Deus. O dispensar é a economia de Deus. Deus está dispensando Ele mesmo, Ele está trabalhando Ele mesmo para dentro de nós como vida. Então, o foco não fica atento àquelas coisas que podem parecer boas, mas elas são diferentes. Diferentes do quê? Diferente de um ensinamento saudável, que ele entra no capítulo 1, no versículo 10, falando que esse ensinamento saudável é segundo o Evangelho da glória do Deus bendito. Então, a segunda mensagem, ela trata do Evangelho da glória do Deus bendito. Amém. Esse Evangelho, irmãos, é maravilhoso. Deus, na sua glória, Ele se encarna, ele deixa a glória, se encarna, mas Ele traz ali, e Ele quer em todo o tempo, aquilo que Ele traz, a glória, Ele quer levar para dentro da humanidade e trazer para dentro de todos nós. Esse é o Evangelho da glória. O brilho que há em Deus, todo o brilho, toda a vida, essa natureza gloriosa de Deus, brilhante, maravilhosa de Deus, foi na encarnação do Senhor, escondida ali na carne, mas depois da crucificação ela foi liberada, e hoje nós estamos sendo aqueles que estão, pelo Espírito Santo, nós somos levados para a glória. Amém. Isso também é a economia de Deus. E isso também é experimentável. Nós temos, na mensagem 1 fala da visão, na mensagem 2 fala desse Evangelho da glória, maravilhoso. Na mensagem 3 entra, que nós vamos começar hoje, é a nossa mensagem 1, é o pleno conhecimento da verdade. Na 4 fala, que é o versículo 4 do capítulo 2, na 4 a mensagem entra na questão de que oração é necessário. Porque Paulo fala, antes de tudo, orar. Eu peço que vocês façam intercessões, orações, súplicas, né? Para que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. E depois, porque a oração é a base de tudo, irmãos. Depois, na mensagem 5, ele fala de um exercício da piedade, que é o exercício do Espírito, é o exercício de um viver de comunhão espiritual. Depois, na mensagem 6, ele fala do bom ministro, como que é o bom ministro. Na 7, ele dá o exemplo, as mensagens. Estou só aqui falando os títulos assim, da forma geral, para posicionar os irmãos do que foram essas 9 mensagens. Compreenderam? Então, na 7, o modelo de Paulo. Na 8, a função da igreja como coluna e base da verdade. E na 9, a manifestação de Deus na carne. Então, é isso que nós vamos entrar. Porque esse tema, como é que eu vou falar hoje a respeito dessa mensagem? Primeiro, falar do tema da conferência. Esse tema, viver e servir, é um tema que trata de experiência. Viver e servir segundo a economia de Deus. Depois, o tema da própria mensagem, o pleno conhecimento. E depois, o detalhe desse pleno conhecimento. O que é a verdade e que é o pleno conhecimento da verdade. É isso que nós vamos rogar ao Senhor hoje. Senhor, abre-nos o entendimento para receber essa palavra no nosso espírito. Amém. Então, falando sobre o viver e servir segundo a economia de Deus, a economia de Deus é uma visão maravilhosa. Então, o encargo não é a gente ter um conhecimento doutrinário disso. O encargo é que nós tenhamos
como entrar na experiência da economia de Deus. A economia de Deus é para ser experimentada. Porque esse dispensar é uma experiência a cada momento conosco. O Espírito nos trouxe um dispensar. O Espírito do Senhor, a realidade do Espírito de Deus é um dispensar. O que nós vivemos, irmãos? Nós vivemos um dispensar. E o que nós servimos para as pessoas? Cristo. O resultado desse dispensar é Cristo. Então, essa questão de viver e servir, ela está toda ligada a essa experiência da economia de Deus. Nós precisamos tocar na realidade, não se ater às doutrinas, mas entrar na realidade. Nós precisamos da realidade de Deus. A realidade de toda a palavra de Deus. A economia de Deus não é uma doutrina para nós. A economia de Deus é Deus se dispensando para nós. A economia de Deus é uma experiência com o Espírito da realidade. Amém? Amém. Então, viver e servir segundo a economia de Deus é a respeito de quem? Da igreja, do corpo. Isso está... Porque esse viver e esse servir, debaixo desse dispensar, debaixo dessa experiência com a palavra de Deus, e Deus se dispensando para nós na palavra, vai produzir o corpo de Cristo organicamente, edificar organicamente o corpo de Cristo. Claro isso? Amém. E aí, o pleno conhecimento da verdade. Por que o pleno conhecimento da verdade? Porque nós conhecemos o versículo. Que o Senhor disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que é o pleno conhecimento da verdade? O pleno conhecimento da verdade poderia ser entendido antes como alguém entrar na Bíblia, conhecer toda a Bíblia, conhecer todos os versículos, ser alguém que sabe os contextos, sabe o envolvimento, porque a palavra é a verdade. Amém? Amém. Mas não é isso que nós queremos abordar aqui. Nós queremos abordar sobre a ótica da experiência. A verdade é o próprio Senhor. A verdade é o próprio Deus. A verdade falar em pleno conhecimento, conhecimento total, completo, não é para nós falarmos assim, ó, eu vou conhecer Deus de ponta a ponta. É impossível. Você não vai conhecer a verdade de ponta a ponta. Então, o que é o pleno conhecimento? O pleno conhecimento é uma palavra que em grego quer dizer epignosis. É você ver de cima. É você ver sobre, é de cima, a partir de cima. É como você ter um conhecimento completo. Por exemplo, eu posso mostrar o mapa do Brasil e posso mostrar o mapa dos estados. Se você não compor todo o conjunto de todos os estados do Brasil, você não chega a um conhecimento completo do que é o Brasil. Entende? Quando você monta todos os estados, aí você tem uma visão macro, uma visão de cima, uma visão entendeu? Conhecimento, uma visão. Então ela também quer dizer com respeito a uma pessoa. Você entra em contato com essa pessoa, você tem relacionamento com essa pessoa, você vai conhecendo essa pessoa. Então, por certos sinais e certas coisas, você sabe identificar se é essa pessoa ou não. Então, o pleno conhecimento para nós é um resultado de uma experiência com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus precisa entrar em nós, ela precisa ser trabalhada em nós, ela precisa ser forjada em nós, no nosso espírito. Amém? É isso que é Cristo sendo formado em nós.
A palavra de Deus tem um elemento de Deus. A palavra de Deus é a própria corporificação de Deus. No princípio Deus era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra sagrada é maravilhosa. Ela tem um poder tremendo. Tentaram destruir ela durante séculos e nunca conseguiram. E ela venceu todas as coisas. E tudo que estava profetizado aconteceu e vai acontecer. Ela é poderosíssima. Ela é a palavra sagrada. Ela é a palavra de Deus. E nós precisamos ter contato, porque ela é o próprio Senhor. Eu sou a palavra. Ele falou, não é? Então, irmãos, quando nós estamos falando de entrar nesse caminho da verdade, de conhecer plenamente a verdade, nós estamos falando da experiência que está sendo trazida para nós, de, por exemplo, hoje nós entrarmos nesses versículos, nós entrarmos nessas palavras e nós conhecemos mais o Espírito do Senhor. Amém. Mais revelação dentro de nós, mais constituição dentro de nós, de tal maneira que se alguém querer depois te levar por um vento de doutrina, por alguma coisa enganada, você não é mais enganado, você conhece a voz do seu pastor. Amém. Você conhece a voz do seu Senhor. Amém. As suas ovelhas conhecem a sua voz. Porque conhecem o falar do Senhor. Então a palavra precisa entrar em nós de uma maneira viva, real, orgânica. Nós precisamos receber esse falar do Senhor, crescer nesse falar do Senhor, a ponto de nós chegarmos num ponto de maturidade que você já sabe. Uau! Tudo que eu tenho que fazer é depender do meu Senhor. Amém. Por que você não é mais enganado? Não é porque você chegou a ser o tal, conheceu plenamente a Bíblia, conheceu plenamente todas as revelações. Isso é impossível. Você não vai conhecer plenamente. O pleno aqui é uma maturidade que você tem de vida com o Senhor, que você é dependente do Senhor. O inimigo não tem mais como te enganar. Porque você é submisso ao Senhor, você está em comunhão com o Senhor, você vive a realidade da comunhão dessa palavra, e Ele não tem mais como te pegar, porque em tudo você vai até o Senhor. Amém. Você agora está numa maturidade de dependência, de vida, e você olha na pessoa do Senhor Jesus, como era essa maturidade, era tudo que Ele falava, era a palavra do Pai. Amém. Tudo que Ele fazia era o que o Pai mandava fazer. Vamos ler João 14:10. Ele fala assim: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Não é maravilhoso isso? Amém. Onde está Deus? Está nele. Ele é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as falo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Amém. Vamos ler juntos? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as falo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, você percebe que ele sai aqui do falar das palavras, ele está no Pai, o Pai está nele, eles vivem nessa comunhão, nessa unidade maravilhosa, a Trindade divina vive ali numa comunhão maravilhosa. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo não as falo por mim, mas aí ele fala assim, mas o Pai que permanece faz as suas obras. As obras são as palavras. Deus criou o universo pelo falar. Deus trouxe à existência todas as coisas pelo seu falar. O falar de Deus são as obras de Deus.
Não é maravilhoso isso? Amém. Então você percebe que quando nós temos que entrar no falar de Deus? Demais! Nós precisamos entrar porque à medida que essa palavra entrar no nosso espírito, entrar e trazer a realidade dela, a luz que está nela, à medida que ela brilhar em nós, as suas obras estão sendo feitas em nós. Amém? Amém? Então, irmãos, o alvo desse tópico do pleno conhecimento da verdade é nós tocarmos nisso. Nós precisamos avançar. Nós precisamos não se contentar com a religiosidade do homem natural, de sermos religiosos, mas nós precisamos avançar para o pleno conhecimento da verdade. Amém. Quem é a verdade? É o próprio Deus. É a palavra chama aletheia. E para falar da própria verdade, a verdade é o próprio Senhor, é o próprio Jesus, é o próprio Deus. É impossível falar de toda a verdade, certo? Mas nós sabemos condensar isso de uma maneira muito maravilhosa, porque a palavra diz que a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito, é a verdade. O Pai, o Filho, o Espírito são a verdade. Além disso, a manifestação dele é a verdade. Onde Deus está sendo manifesto, se hoje nós amamos os irmãos, amamos uns aos outros, é porque Deus está sendo manifesto entre nós. Amém. E onde tem a manifestação de Deus, tem realidade, amém, tem verdade, tem sinceridade, genuinidade. Amém. Nós somos genuínos, sinceros, tudo por causa de Deus. Amém. Não é maravilhoso isso? Amém. Onde Deus se manifesta tem realidade. Amém. Deus como amor, a realidade do amor. A realidade da alegria é Deus como alegria. A realidade da paz é Deus como nossa paz. A realidade da segurança é Deus como nossa segurança. A realidade de todas as coisas é Cristo como sendo tudo em nós. Amém. Não é maravilhoso isso? Amém. Então, além dele ser a verdade, ele ser a realidade, onde ele está sendo manifestado, onde ele se manifesta, ali está a realidade, ali está a verdade. São infinitas coisas. Não é verdade? Porque Deus não tem fim, é infinito, é maravilhoso. E Deus é a verdade. Então, dá para nós termos uma percepção. Nós queremos viver essa experiência para servir e viver segundo a economia de Deus. E também queremos entrar no pleno conhecimento da verdade. Amém? Oh, Senhor Jesus. Vamos ler o Algarismo Romano 1? O título... Desculpa, irmãos. Vamos ler o título e o Algarismo Romano 1. Pleno conhecimento da verdade. A restauração do Senhor é a restauração da luz da verdade. A restauração. Ontem até nós estávamos tendo comunhão, não é, Marcelo? A restauração é a restauração do Senhor. Amém. Olha bem esse título composto. É a restauração do Senhor. Amém. Não é um movimento criado com o Watchman Nee, o Witness Lee, não é um movimento criado nesse nosso século, mas é a restauração do Senhor. O Espírito Santo, se você vê a história no passado, ao longo das eras, o Espírito Santo, depois que a igreja caiu sob ataque do inimigo, ataque de Satanás, e
entrou em degradação, o Espírito Santo iniciou um trabalho de restauração. Amém. Eles viviam a realidade, na época, no início, eles viviam a realidade, eles viviam a verdade, eles viviam o pleno conhecimento da verdade. Isso degradou, então Deus iniciou um movimento, o Espírito tem um fluir. Ao longo das eras, nós vimos que a igreja permaneceu em trevas durante séculos, mas o Espírito, no seu fluir, veio resgatou até mesmo antes de Lutero, depois com os moravianos. Irmãos, você olha a história da igreja, você vê todo o resgate, toda a restauração que o Espírito Santo tem feito, amém? Amém. E nos alcançou hoje. Hoje nós estamos aqui porque nós fomos alcançados pela restauração do Senhor. Amém. A restauração do Senhor, vamos ler de novo? É o quê? É a restauração da luz da verdade. É a restauração da luz da verdade. 1 João 1,5 diz assim: e a mensagem que temos ouvido dele e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então aqui está a origem. Como que a verdade nasce? Como que a realidade nasce? Se a restauração é a luz da verdade, por que está falando isso da luz da verdade? Porque nasce na luz do Senhor. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não é gostoso falar isso? Amém. É maravilhoso desfrutar isso. Deus é luz. Amém. Não é para um conhecimento, é para um desfrute. Que maravilhoso, que delícia. Deus é luz. Amém. E não há nele treva nenhuma. Não há corrupção, não há nada ruim ali tudo é luz. Amém. É delicioso declarar Deus é luz. Amém. E não há nele treva nenhuma. Amém. Por isso que se nós andarmos em trevas, nós estamos sendo diferentes da verdade. Agora faz a ligação, luz e verdade. Deus é luz. Amém? E se nós não andamos na luz, se nós andamos em trevas, está falando aqui muito claramente. Mentimos e não praticamos o quê? A verdade. Que delícia é praticar a verdade. É uma relação com o nosso Senhor, o nosso Deus. Amém? O item A diz assim: a verdade é o brilhar da luz, a expressão da luz. O item A1 diz: a verdade é o resultado da luz. Por que nós podemos declarar que a verdade é o resultado da luz? Porque Deus é luz. E se nós andarmos na luz, nós praticamos a verdade. É assim que diz a palavra de Deus. Se nós andamos na luz, nós praticamos a verdade. Porque a luz, quando ela sai, ela se torna o quê? Realidade. Verdade é uma coisa real, verdadeira, fidedigna. Conhecimento sem luz é doutrina. Mas conhecimento cheio de luz é o quê? Verdade. Tocou que isso aqui é experiência pura. Você vai na palavra, mas você não procura conhecimento ali, de uma maneira doutrinária. É diferente, você vai em oração ao Senhor para encontrar essa pessoa maravilhosa. Amém. E quando você encontra o fluir do Espírito na palavra, Senhor, abre essa palavra para mim, toca essa palavra, me ilumina com essa palavra. Quando a luz vem, a realidade vem. Amém. Como é bom, irmãos.
Como é bom. Conhecimento sem luz é doutrina, mas conhecimento cheio de luz é o quê? Realidade, é verdade. As verdades reveladas na Bíblia, item B, foram perdidas, ignoradas, mal compreendidas, mal interpretadas, aplicadas erroneamente ao longo das eras. Então, houve uma degradação, porque se perdeu, e a meta da restauração do Senhor é restaurar a realidade. Vamos ler esse item B1. A meta da restauração do Senhor é restaurar o quê? A realidade, a vida, a vivacidade, a força, o poder, o impacto das coisas reveladas na Bíblia. Aleluia! O nosso Deus revelado na Bíblia é tão rico, é tão maravilhoso, é tão... Como Jesus é amável, como Ele é adorável, como Ele é atraente, como Ele é brilhante, como Ele é poderoso, como Ele é maravilhoso. Toda a revelação dEle na Bíblia é maravilhosa. E nós estamos aqui para tocar na realidade disso. Amém. A restauração é restaurar isso. Vida, vivacidade, força, poder, impacto dessa revelação da palavra. Amém. As palavras que Ele tem falado, nós abrimos a nossa mente. Amém? Eu vou recuperar aqui aquela analogia que o irmão Lee sempre falava, que é da câmera, né? Nós somos como uma câmera. Então, como é que Cristo cresce em nós? A câmera, como é que a câmera fotografa e ela pega a foto, aquela imagem que traz lá e traz a imagem aqui para dentro? O nosso trabalho é pegar a imagem de Cristo e trazer para dentro de nós. Amém. A imagem de Jesus e trazer para dentro da nossa vida. Amém? Amém? Nós abrimos a câmera abre a lente dela, nós abrimos a nossa mente. Amém. Senhor, abre essa palavra para nós. Amém. Nós não somos suficientes para abrir ela, o Senhor pode abrir. Amém. Nós vamos na comunhão, aqui na reunião, junto em outras comunhões, orações, leituras, e toda a leitura do ministério para abrir o quê? A nossa mente, para nós ganharmos uma impressão e essa impressão entrar dentro do nosso espírito. Amém. A palavra de Deus agora é impregnar o nosso espírito. Amém. Quando nós lermos, Deus é luz e não há nele treva nenhuma, jamais. Amém. Aleluia. Amém. Isso impacta o nosso ser. Amém. Isso grava no nosso coração. Amém. Deus é luz. Amém. Se eu andar fora dessa luz, eu não estou na verdade, eu não estou na realidade. Então, o que é realidade para mim? É eu entrar nessa luz. Amém. Que é Ele mesmo, que é a pessoa dele. Deus, entra em mim. Brilha em mim. Amém. A partir dessa palavra. Então, essa palavra agora ganha um outro sentido. Ela à medida que você vai orando ela, ganhando ela, ela vai sendo gravada dentro de você. Amém? A restauração é isso. Ganhar essa vida, essa vivacidade, essa força, esse poder, esse impacto de tudo que está revelado na Bíblia. Amém. A verdade na restauração do Senhor é o quê? A consumação da verdade dos últimos 19 séculos. Não dá tempo para entrar aqui, irmãos, mas é porque os irmãos vêm um apoiando no outro. Toda a revelação que o Espírito vai trazendo, um vai apoiando no outro, e nesse nosso último século, século passado, entrou a restauração do corpo de Cristo, da vida da igreja, e a restauração da economia de Deus, que está lá na Bíblia há tanto tempo, mas estava lá escondida, e hoje essa economia, esse dispensar maravilhoso do Espírito, em cada momento nosso, o Senhor está trazendo à tona no nosso viver. Amém. Não é isso? É a consumação dos últimos 19 séculos, do fluir do Espírito. Hoje nós estamos nesse estágio de restauração. Se tem C, precisamos ter o quê? A verdade forjada e constituída em nós. Isso é algo orgânico. Amém? Amém. Por exemplo, Deus triuno. Dizem que é difícil falar da Trindade divina. Que é muito difícil falar da Trindade divina. Porque
coinerem, coexistem, são sempiterno, maravilhoso, tem tanta coisa difícil ali, tanta coisa misteriosa, mas irmãos, não é o lado doutrinário, nós queremos o lado da experiência. Amém. O que significa? Por exemplo, quando você fala assim, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com quem? Com todos vós. Amém. É experienciável ou não? Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? O amor de Deus e a comunhão do Espírito, nós não experimentamos isso? Amém. Isso é a Trindade. Pai, o Filho e o Espírito na nossa experiência. Amém. Aleluia. Amém? Precisamos ter a verdade forjada e constituída, organicamente, intrinsecamente, estampado. Por isso que nós queremos avançar para o pleno conhecimento da verdade. A realidade, a verdade, a palavra verdade, que é a aletheia, que eu já falei, essa palavra, ela tem um significado infinito, tremendo, mas ela é a Trindade e a manifestação da Trindade. Amém. Guardem bem isso, ela é o nosso Deus triuno e a manifestação desse Deus triuno, amém. Como Jesus e também em nós. Amém. E tem ainda debaixo desse item C, que nós precisamos ter a verdade forjada, item 1, ser constituído com a verdade é ter o elemento intrínseco. O que é o elemento intrínseco? É subjetivo, interior. É o elemento interior, subjetivo. Ter o elemento de Deus. O elemento de Deus está na palavra. E nós precisamos ter esse elemento intrínseco da revelação impresso em nós, amém. Forjado em nós. Amém. Senhor, impressiona-nos com a Tua palavra. Amém. Senhor, nos dá amor pela Tua palavra. Amém. Nos faz amar ler a palavra com esse alvo. Nós temos o alvo, Senhor, nos faz amar ler a palavra, que essa palavra possa entrar no nosso coração e causar uma impressão que é a Tua própria imagem. Amém. Quando alguém contacta você, ele está contactando Cristo sem saber. Por quê? Porque você está vivendo o espírito da realidade, o espírito da verdade, o espírito da pessoa do Senhor, que entrou como palavra, que é espírito, que é vida dentro de você. Amém. A palavra é experienciada por você. Amém. A palavra que era logo se torna sua, agora ela é o rema dentro de você. Amém. É uma palavra viva, eficaz dentro de você. Amém? Amém? Ela é constituída, é o elemento da revelação forjado em nós, tornando-se nosso constituinte, nosso ser intrínseco, nossa constituição orgânica. É sem esforço, é por amor. Nós amamos esse Senhor. E quanto mais nós olhamos para Ele, quanto nós mais o contemplamos, e quanto mais contemplamos, mais reflete. Porque a impressão dEle, a imagem dEle vai sendo gravada em nós. Não é verdade? É orgânico. Há necessidade urgente da verdade viva produzir a igreja, ajudar a igreja a existir e edificá-la. Por isso que nós estamos falando em avançar. Nós não podemos nos conformar com a religião que não chega lá, não chega no pleno conhecimento da verdade. Nós queremos avançar e chegar no pleno conhecimento da verdade. Amém. A ponto de o inimigo não ter mais como achar, como enganar-nos em nada, porque nós tocamos a experiência da palavra, porque nós vivemos a palavra, e nós servimos isso que nós vivemos. Quando alguém nos contata, nós servimos aquilo que é a nossa vida, aquilo que foi dispensado para nós, aquilo que a economia dele dispensou para nós. Amém? Amém? Se a verdade, eu parei em que item? 3? 2. Há necessidade urgente, né, de produzir e existir e edificar. A verdade sólida, que é constituída em nós, se torna em nós uma nutrição constante.
É uma nutrição de longo prazo. O irmão Atimani ficou 20 anos na cadeia, sem Bíblia, sem nada. E não é porque a memória dele era boa, não. É porque a Constituição estava lá estampada, forjada nele. Amém. Até o último dia ele falou, eu não perdi. Eu não perdi a minha alegria. Amém? Amém. Se a verdade for trabalhada e constituída em nós, poderemos proteger os interesses das riquezas da divindade de Deus e as realizações da sua consumação. Por que aqui está a referência de Apocalipse 21, 12? Porque essa referência de Apocalipse 21 fala da muralha. Irmãos, quando a palavra é constituída em nós, sabe o que acontece? Nós somos santificados. Aí a palavra vem e santifica nós e separa. Entende? Você ama as coisas lá do alto, você pensa nas coisas lá do alto, você vive as coisas lá do alto. A vida da igreja os irmãos são amáveis, a vida da igreja é preciosa, os irmãos são preciosos, a realidade de Deus está nos congregando, nos unindo. Irmãos, isso cria uma muralha. Amém. O inimigo não penetra, amém, porque ali estão as coisas de Deus. Amém. Nós precisamos ser esta muralha. Dentro do nosso coração é levantada uma muralha. Amém. Coisa do mundo para lá, coisa de Deus para cá. Amém. Separado. Deixa as coisas de Adão, coisas velhas de Adão, coisas da velha criação para lá. O Adão complicado, o Adão cheio de problema, de depressão, disso, daquilo, um monte de coisa de Adão, deixa para lá as preocupações aqui. Irmãos, nós estamos em Cristo. Amém. Cristo foi edificado, foi estampado, foi trabalhado, foi constituído, e isso levanta uma muralha e nós vivemos numa esfera divina, mística, maravilhosa na presença do Senhor. Amém. Comendo e bebendo Cristo, bebendo o Senhor, isso é maravilhoso. Amém. Por isso que tinha uma grande alta muralha, tinha 12 portas, é maravilhoso isso. Item 5, a palavra de Deus, a verdade está na Bíblia, mas a Bíblia precisa de interpretação adequada. Oh Senhor, nós precisamos aprender a cortar reto. Amém? Amém. A palavra precisa entrar em nós, para nós aprendermos a cortar reto. Esse é outro tipo de avanço. Item 6, precisamos pagar o preço para aprender a verdade. A referência aqui é Provérbios. Compra a verdade e não a vendas. Amém. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Não é bom? Compra e não vende. Amém? Amém? Vamos pagar o preço, irmãos? Amém. Nós precisamos pagar o preço de entrar para dentro do pleno conhecimento da verdade. Amém. Nós precisamos dar uma concordância dentro da nossa parte psicológica, nós precisamos ter uma concordância. Olha, eu quero pagar o preço porque isso é maravilhoso. Amém. O nosso psique tem que estar de acordo, a nossa vontade tem que estar de acordo. Senhor, abre-nos, fortalece-nos para pagar o preço, para comprar a verdade. Amém. E não a vender. Avançar para dentro disso. A verdade é absoluta em si mesma e devemos ser absolutos pela verdade. Então nós não vamos rebaixar o padrão da verdade à nossa situação. A verdade é a verdade. A verdade é absoluta e nós queremos recebê-la do jeito que ela é. Amém? Amém. Não pôr ela debaixo da nossa qualificação, se a minha experiência bate ou não bate, não interessa. Irmãos, o que interessa é que a verdade é absoluta e verdadeira. Amém. Deus deseja agora que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A restauração do Senhor é restaurar o pleno conhecimento da verdade. A degradação da igreja é um resultado da negligência em relação à verdade. A restauração do Senhor hoje é a restauração plena das verdades divinas na palavra sagrada. Paulo não era um apóstolo, Paulo era apóstolo, desculpa, que ele não era só segundo a fé, era segundo mais coisas. Então o que nós somos? Nós somos os irmãos segundo o quê? Certo?
Ele fala, eu sou apóstolo segundo fé, segundo o pleno conhecimento da verdade. Então nós somos irmãos segundo o quê? Segundo a experiência que você teve lá no passado, que você conheceu o Senhor lá no passado, e aquilo foi tão rico, foi tão bom para você, e agora até hoje você vive um saudosista? Não. Você é um irmão segundo o pleno conhecimento da verdade. Amém. Segundo a fé e segundo o pleno conhecimento da verdade. Amém? Nós queremos avançar para o pleno conhecimento. Essa é a nossa base, né? Fé é receber tudo que Deus planejou para nós, tudo que Ele fez para nós e tudo que Ele nos deu. Amém? Amém? Fé é receber tudo. E aqui eu vou parafrasear o Leão, eu vou falar assim, ó, aqui tem uma palavra que é maravilhosa, todos. Amém. Sabe, irmãos, no item A e B, é todos serem restaurados. É todos serem segundo a fé e o pleno conhecimento da verdade. No item C diz, todos os crentes precisam chegar ao pleno estar no pleno conhecimento. No item D diz, todos os crentes precisam conhecer e experimentar as verdades subjetivas. Aqui, essa palavra todos, você vai ouvir repetidas vezes, porque, irmãos, é possível para cada um de nós chegar ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Você acredita nisso ou não? Amém. Nós precisamos crer que é possível para todos. Amém. Não depender da nossa capacidade, mas crer no poder de Deus. Item 2, no item B2, fala assim, nos livros de 1 e 2 Timóteo, Paulo enfatiza a necessidade dos crentes chegarem ao pleno conhecimento da verdade. No item 3, o pleno conhecimento da verdade é o quê? É uma apreensão completa da verdade, um reconhecimento pleno da realidade, de todas as coisas espirituais e divinas que recebemos pela fé. Todos os crentes precisam chegar e estar no pleno conhecimento da verdade. Todo crente tem a capacidade de chegar ao pleno conhecimento da verdade. Isso aqui é um exercício do nosso crer. Ah, mas é tão difícil, tem tanta coisa, tem tantos tópicos, tem tanto isso, tem tanto aquilo, não importa. Deus é por nós. Amém. Deus abre a palavra dele para nós, quando ele abre é tão delicioso, é tão maravilhoso, nós entramos na experiência, no fluir daquela palavra, nós queremos cada vez mais ser constituídos com aquelas palavras. Amém. Nós queremos cada vez mais, cada livro, cada tema da Bíblia, cada aspecto que mostra esse Senhor maravilhoso, essa pessoa maravilhosa para nós, nós falamos amém, aleluia. Amém. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Amém. Eu quero chegar ao pleno conhecimento da maturidade de ser alguém que é tão ligado em Ti que não vive nada sem a Sua pessoa. Amém. Até a roupa que eu vou sair, eu tenho que escolher junto contigo. Amém. Por quê? Porque em nós, irmão, em nós tem um espírito mesclado. Amém. Tem o nosso espírito, mas tem o Espírito do Senhor. Amém. Ele se semeou para dentro de nós, certo? Amém? Amém? A semente nasceu, cresceu em nós. Amém? Amém. Agora precisa crescer mais. Amém. Aleluia. Né? Todos precisamos conhecer e experimentar. Agora, quando entra nesse ponto D aqui, todos crentes precisam conhecer e experimentar as verdades subjetivas e ser absolutos por elas. Aqui nesse item D, tem 1, 2, 3, 4, 5 subitens que mostra esse lado da verdade, que a verdade tem o lado objetivo e tem o lado subjetivo. O que é a verdade do lado objetivo? Tudo que Deus fez por nós, fora de nós. É objetivamente. Deus se encarnou ou não? Amém. Opa, Deus se encarnou. Deus viveu como homem ou não? Sim. A palavra se tornou carne. Amém.
Deus se tornou carne. Ele, não carne de pecado, mas carne. E a palavra se tornou carne e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito. Não é maravilhoso isso? Amém. Ele viveu como um homem, ele morreu, ele ressuscitou. Amém? Amém. Ele descendeu, ele gerou a igreja. Amém? Amém. São fatos objetivos. São verdades objetivas. Mas nós precisamos tocar nas verdades subjetivas. A verdade tem que ser algo dentro do nosso interior. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é isso, irmão? É subjetivo. Ele veio como uma pessoa, objetivamente, mas subjetivamente ele está tirando ele tira o nosso pecado. Ele é água viva. Isso é místico, é misterioso. Ele é uma água viva dentro de nós. Não é uma água física objetiva, mas ele é uma água viva dentro de nós, ou não? Ele é o pneuma, ele é o ar santo, o Espírito Santo, o ar santo dentro de nós. Nós respiramos, ó Senhor Jesus! Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Nós respiramos Ele. A nossa relação com Ele é uma relação de respiração. Amém. Não é uma relação só de comida. Comida você come de manhã no café, no almoço, na janta, são em determinados momentos. Mas respirar, se você parar de respirar, você morre. Respirar é todo o tempo. Então ele não é só comida, ele também é o nosso ar, a nossa respiração. Nós estamos aqui com ele, ele está aqui ou não? Amém. Por que nós estamos amando entrar nessas palavras? Por que nós estamos amando ganhar essas expressões do pleno conhecimento da verdade? Porque o Espírito flui dentro de nós. Amém. Porque é um fluir direto do trono de Deus, que queima o nosso coração, aquece o nosso coração. Quanto mais nós vemos essa pessoa maravilhosa, quanto mais nós vemos Ele, mais nós o amamos. E isso é tão maravilhoso, é tão rico, é tão doce, é tão restaurador, é tão motivador. Isso são as verdades subjetivas. Você toca nas verdades subjetivas, você experiencia dentro de você um queimar interior da glória de Deus. Amém? Amém. As verdades na Bíblia têm tanto o aspecto objetivo quanto subjetivo. Já falei, as verdades objetivas são para as verdades subjetivas e as verdades subjetivas são para produzir a igreja. Aqui tem um processo maravilhoso. Quando você crê em todos os fatos da Bíblia, ela vai produzir em você o subjetivo. As verdades, vou ler de novo, as verdades objetivas são para quê? Para as subjetivas. E as subjetivas são para quê? Produzir a igreja. Você viu o processo? Nós cremos na palavra, nós cremos em todos os fatos, em tudo que Deus conquistou para nós. Nós somos o corpo de Cristo, amém? Amém. A igreja é o corpo de Cristo, amém? Amém. Deus ressuscitou, amém? Amém. Jesus é Deus, amém. Aleluia! Amém. Não é? Nós vamos crendo em todos os fatos objetivos, e isso daí vai se tornando algo subjetivo dentro de nós. Elas são, as verdades objetivas são para as subjetivas, e as subjetivas, elas acabam por produzir o quê? A igreja. O Senhor deseja restaurar as verdades subjetivas nas Escrituras Sagradas, o aspecto subjetivo da verdade sobre o Deus triuno e a igreja. Que experiência maravilhosa. O Senhor deseja restaurar as verdades subjetivas. Por que nós estamos aqui nessa reunião hoje? Para restaurar. Nós estamos na restauração do Senhor para entrar nessas palavras. Certo? A referência aqui, João 1, que a palavra se tornou carne e armou tabernáculo entre nós. Isso é divino, isso é misterioso, é místico. Não é objetivo, é subjetivo. Ele armou tabernáculo entre nós.
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, João 1,14. João 14,16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da realidade. Amém. Ele roga ao Pai para que o Espírito esteja para sempre conosco. Amém. O Espírito está conosco agora? Sim. Amém! Estarei convosco todos os dias. Isso é subjetivo, isso é místico, isso é maravilhoso. Nós entramos nessa esfera divina, nessa esfera mística, nessa esfera subjetiva, e nós desfrutamos a palavra. Agora nós entramos, por exemplo, no livro do Levítico lá, olhando que tudo ali é Cristo, cada oferta. O homem tem problema com o pecado, Cristo é a resposta para o problema com o pecado. O homem tem problema com a transgressão, Cristo é a resposta para a transgressão. O homem tem problema com a paz, Cristo é a resposta para a paz. Não é mais uma coisa objetiva, cada animal ali, cada sacrifício ali não é mais objetivo, agora é a nossa experiência subjetiva. Cristo se torna toda, você lê a Bíblia agora de uma maneira diferente. O Senhor é essa esfera subjetiva, divina, mística, maravilhosa, misteriosa, sendo aberta e revelada para nós. Nós entramos no livro, o Cristo todo inclusivo. Uau, que boa terra, irmãos! Que boa terra! Nós precisamos laborar nessa terra, que é a palavra de Deus. Quanto mais nós laboramos nessa terra, quanto mais nós laboramos nessa palavra, para que ela nos impressione, nos abrimos a nossa lente e deixamos ela impressionar a nós, mais vai produzir essa terra. E ela vai produzir, ela tem água, ela tem montanhas, ela tem ferro, ela tem vales verdejantes, ela tem leite, ela tem mel, ela tem tudo que nós precisamos. É um Cristo todo inclusivo, todo extensivo. É maravilhoso essa terra. Isso é experiência subjetiva. Nós estamos entrando na palavra para que a palavra se torne cada vez mais essa experiência em nós. Amém? Amém. Onde que eu parei? Me ajuda aqui. 4. O Evangelho de João é um livro sobre as verdades subjetivas para a produção da igreja. Acho que já falamos o suficiente, né? João toca muito nisso, né? Uma hora ele é o grão, que grão maravilhoso, que semente que entrou e produziu muitos grãos, é maravilhoso. 5. As verdades subjetivas estão ligadas ao espírito e à vida. Isso é bom? As verdades subjetivas estão ligadas a quê? Ao espírito e à vida. Elas estão ligadas a quê? Ao espírito e à vida. Toda a verdade subjetiva, tudo que está sendo trabalhado interiormente dentro de nós, ela está ligada ao quê? Espírito e vida. Experiência, irmãos. Experiência. As palavras que ele nos diz são o quê? Espírito e vida. Nós experimentamos isso. O nosso coração aberto ao Senhor, contemplando o Senhor, refletindo o Senhor, é como uma terra que a semente foi semeada e ela vai produzir, porque ela está afofada, ela tem elementos de vida nela. Quando você planta uma semente, você precisa dizer para a semente, você vai ser uma macieira, você vai produzir tantas maçãs, você vai dar, naquele tempo, você vai dar maçã tal, você não precisa dizer nada, está tudo naquela semente. Irmão, nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo. A semente que foi plantada em nós, tem tudo nela. Se você regar, se você cuidar, se a tua terra for afofada o suficiente e deixar essa semente criar raiz, entrar a raiz para dentro e produzir o seu fruto, que maravilha que é a nossa vida. Amém. Cristo vai ser expresso em nosso viver. Amém. Um novo homem. Não é mais adâmico, não tem mais os problemas de Adão. O novo homem é Cristo. Amém.
Assim como Ele é, nós seremos. Deixa a semente crescer. Vamos avançar para dentro da palavra e orar, e orar, e orar, e orar, e rogar ao Senhor. Senhor, faz essa semente crescer em nós. É uma semente viva, maravilhosa. Tem tudo nela. Tudo para resolver todas as coisas, todas as dificuldades. Nós não precisamos temer, nós precisamos crer. Crer e avançar para que nós cheguemos a esse tipo de maturidade da verdade. Não sermos os cristãos fracos, frios, frouxos, que estão ligados ao mundo, envolvidos com o mundo. Não, mas a palavra nos separando de tudo que é do mundo. Mundo é Adão. O novo homem não é Adão. Adão já foi abandonado por Deus. O novo homem é Cristo. Amém? Amém? As verdades subjetivas estão ligadas ao Espírito e à vida e são constituídas com o quê? Com o Espírito e a vida. O Espírito e a vida... Chegou meu tempo. Ipa. Dá tempo ainda? Dá. O Espírito e a vida são o quê? Vamos ler 5a. O Espírito e a vida são a substância das verdades subjetivas. Sem o Espírito e a vida, não teremos a verdade subjetiva. B. Quando vivemos pelo Espírito e pela vida, temos a experiência das verdades subjetivas. C. A vida da igreja é resultado da nossa experiência das verdades subjetivas. Quando experimentamos as verdades subjetivas, a igreja é produzida espontaneamente. Aleluia! E agora o item E vai falar do seguinte: nós temos uma outra necessidade, é conhecer a verdade mais elevada. Precisamos conhecer plenamente e ser absolutos pelo quê? Pela verdade mais elevada. Isso precisa impressionar o nosso espírito. Isso precisa impressionar o nosso espírito. Deus se humanizou para que nós fôssemos divinizados. Deus se humanizou, Deus foi humanizado para que nós fôssemos divinizados. Essa é a verdade mais elevada. A palavra se tornou carne. Amém. E tabernaculou e habitou como um tabernáculo vivo, maravilhoso entre nós. Amém. Ele se humanizou. Ele deixou a glória. Ele se humanizou. Certo? Vamos ler o item 1? A verdade mais elevada é que em Cristo Deus tornou-se homem, a fim de tornar o homem Deus em vida, natureza, constituição e expressão, mas não na deidade, para que o Deus Redentor e o homem redimido sejam unidos, mesclados, incorporados, para se tornarem uma unidade única. Deus entrou no homem para o homem entrar em Deus. Deus se humanizou para o homem se divinizar. Tem várias maneiras de dizer isso, mas Ele e nós queremos ser um. Amém. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Essa é a coisa mais profunda, mais mística, mais misteriosa e mais elevada que existe em todo o universo. É uma coisa tão tremenda, tão maravilhosa. É a ideia do chá, né? Você pega a água, põe temperatura nela, põe o chá lá dentro, o chá tinge a água fica chaificada. A água continua água, mas o chá continua chá, mas agora os dois são uma coisa só. O teu espírito, o meu espírito, o nosso espírito foi mesclado com o espírito do Senhor. Amém.
é o Espírito de Deus que nos avisa quando a gente está, a consciência está querendo avisar a gente para não fazer certas coisas? O Espírito nos avisa. Então nós sabemos que o Espírito está lá. O Espírito do Senhor está em nós. Mas tem o nosso Espírito também? Que quer desobedecer às vezes, quer um monte de vezes, né? E tem os dois Espíritos ali, mas são dois Espíritos? Não, irmãos. Uma coisa muito misteriosa. É um só. Amém. Você não se sente dois, você se sente um só. Amém? É misterioso essa entidade, essa incorporação divino-humana, um morando no outro, o outro morando no um. Como o Senhor disse, quem guardar as minhas palavras, eu e meu Pai viremos e faremos nele o quê? Morada. Por isso que nós vamos ver a morada na próxima mensagem, que é a casa, a habitação. Amém? Então, item 2, vamos ler junto? O pico elevado, o diamante na caixa é a revelação. O Cristo, Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus em vida e natureza, mas não na deidade. O diamante é essa mescla maravilhosa. Item 3. Deus se tornou homem mediante a encarnação, o homem se torna Deus mediante a regeneração, santificação, renovação, transformação, conformação e glorificação. Então esse tem um processo maravilhoso que todos podem entender. E 4, somente por meio de Deus se tornar homem, somente por meio de Deus se tornar o homem, para tornar o homem Deus, é que o quê? O corpo de Cristo pode ser produzido e edificado. Esse é o pico elevado da revelação divina. Nós não podemos nos contentar com menos do que isso daí na nossa experiência. Eu quero ter como meta esse diamante, esse pico elevado, essa verdade elevada, experienciada no meu viver. Amém. Que pico, irmãos? Amém. Cristo é tudo em nós. Amém. Não tem nada estrangeiro aqui no corpo de Cristo, tudo é Cristo. Amém? Amém? Item F para terminar. O padrão da restauração do Senhor depende do padrão da verdade que divulgamos. As verdades serão a medida e o nosso padrão. A medida e o padrão, desculpa. Isso é a nossa realidade, a nossa verdade, a nosso viver e servir. Nosso viver e servir. Amém. Senhor, nos conceda que avançamos para a plenitude. Amém. Queremos ser plenamente maduros para sermos chamados como João falava, né? Eu amo ver que os meus filhos andam na verdade. Amém. Nós sermos essas pessoas conhecidas como os homens da verdade. Amém. Os homens que andam na verdade. Amém. As pessoas que andam na verdade. Amém. Andam na realidade do Deus triuno. Os irmãos têm ainda 20 minutos para compartilhar. Os irmãos podem compartilhar. Nós temos até às 5, né? É isso, né? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Depois nós vamos ter um intervalo de meia hora das 5 às 5:30. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu estava lembrando que uma maneira de nós nos encher do Espírito é falando entre nós. Amém. Quando nós falamos dessas verdades, que são realidade para nós, que o Senhor tirou os véus, nós nos enchemos do Espírito. Amém. Então, eu fui fortalecido pelo Senhor por essa palavra. Amém. O verbo, irmãos, ele se tornou carne. Amém. Isso é maravilhoso. Amém. E ele habitou entre nós, cheio de graça e realidade. Amém. Irmãos, o Senhor, ele se deu para nós. Quando ele fala assim, que ele fala para Maria, né, quando ele ressuscita, ele diz assim: não me toques, porque eu vou para o meu Pai e
e vosso Pai. Amém. Meu Deus E vosso Deus. Amém. mostrando que a mesma natureza do Filho, ele se dispensou para nós agora. Amém. Ele nos chama de irmãos, ele não se envergonha. Mas e daí a gente estava vendo esse, pena, ela não teve essa chance, sabe, de ser salva, de chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a gente vê assim, poxa, né, a gente não teve também falar muito do Senhor e tal. Mas a gente vê assim que a palavra, ela faz o que lhe apraz. A gente tem que falar, né, ela tá vendo. E não adianta, a gente tem que falar, porque o inimigo ele não perde tempo. Hoje a gente viu com clareza. O inimigo não tem vergonha. Ele vai mesmo, ele fica atropelando, sabe? E a gente fica com coisinha ainda, né? Porque a gente fica olhando pra gente, sabe? Mas não somos nós. É a palavra está em nós. O Espírito, eu não tenho que olhar pra mim, né? Eu tenho que olhar pra verdade. A verdade é que Cristo vive em mim. Amém. Né? Eu estou mesclada com Ele, não importa. Eu tenho que falar Cristo. E isso, sabe? Muito rica a palavra mesmo. Sabe? Glória a Deus, filho. Que a gente tem essa oportunidade, né, irmãos? Amém. 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 O Senhor quer restaurar as verdades, né, irmãos? Amém. Eu estou aqui tremendo de tanta felicidade de estar aqui com os irmãos. Amém. O Senhor, ele tem falado, né? Nos últimos tempos, ele tem falado com cada um de nós. Sim. E ele quer que nós amadurecemos. Sim. Mas para a gente amadurecer, a gente precisa da palavra revelada. Se a palavra não for revelada a nós, sim, não tem como nós crescer em vida. Os nutrientes estão tudo na semente, a semente é santa, a semente não tem defeito. Nós que somos os defeituosos de estar olhando para as coisas. Sim. O Senhor está nos colocando um muro, né? Amém. Quando o irmão falou da câmera, que a câmera precisa, né, entrar, eu não entendo muito disso. Mas o que eu entendo é que o Senhor quer entrar em nós. Amém. Aí no mesmo momento eu lembrei daquele hino assim, ó, a imagem do seu filho. Sim. Deus nos deseja nos moldar, né? Para isso no Espírito, né? Então nós precisamos somente tocar no Senhor no Espírito. Amém. Para que possamos conhecer Ele como a realidade, né? Sim. Se nós olharmos, é impossível nós vivermos um novo homem, mas se nós olharmos somente para o Senhor, sim, que é o autor e consumador da nossa fé, é Ele que vai colocar essa vida em nós, né? Amém. 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 Pergunta aqui dessa que é a verdade mais elevada, né? A verdade mais elevada é que Deus em Cristo, é que em Cristo Deus tornou-se homem a fim de tornar o homem Deus em vida, natureza, constituição e expressão da humanidade, para que o Deus redentor e o homem redimido sejam unidos, mesclados e incorporados para se tornarem uma entidade única. Amém. Então eu desfrutei que eu preciso desfrutar disso. Amém. Não preciso pensar ou discutir, eu preciso desfrutar disso. Porque isso é o que a Bíblia me mostra. Deus entrou em mim. Amém. Que seja, até que eu cheguei a plenitude da estatura de Cristo. Isso é tremendo.
Então eu preciso de escutar isso. Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus. E isso é muito precioso. Aleluia, isso é muito precioso. Graças ao Senhor, nós estamos aqui porque nós somos alcançados pela restauração do Senhor. Amém. O Senhor está restaurando suas verdades e nos restaurando, né? Eu acho que o Senhor está nos alcançando. Amém, Senhor. O ponto que eu toquei quando eu disse que quando alguém nos contata, ele contata Cristo sem saber. Né? Então, o Senhor está sendo impresso em nós, né? Está transferindo a sua própria vida para nós, né? Então, é possível quando alguém realmente nos contata, não tocar, né? Eu sou professora, dou aula e eu tive várias experiências assim que as pessoas falavam que alguma coisa diferente tinha, daí eu pensava, será que é a roupa, será que é o cabelo, sabe? Né? E aí às vezes a gente nem se dá conta que a gente está expressando Cristo, né? Amém. Então quanto mais a gente elaborar, né? E outro ponto que eu toquei era João 14, 10, que o irmão falou, né? Fiquei bem impressionada com isso que aquele finalzinho ele diz assim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, né? Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ele falou que as obras são o falar do Senhor, né? A palavra do Senhor é a sua obra. Então não é o fazer, às vezes, né? Às vezes a gente tem que ter as pessoas no coração, né? Mas o simples fato da gente estar ali, Cristo está ali. Né? E você está se dispensando. Então isso me encorajou muito a entrar mais na palavra, né? Estar mais, para que ele seja mais impresso em mim. E ele possa alcançar, né? Que seja mais visto, né? Ser visto assim meio ofuscado, tem alguma coisa, algo contigo. Não, vai chegar um momento assim, tem Cristo em ti, você vai ter que ser, né? Então, quanto mais Cristo, mais expressão, né? E essas verdades, a restauração dessas verdades são para produzir a igreja. É isso que o Senhor está fazendo em nós. Amém. Amém. Graças ao Senhor. Amém. Para o Senhor temos escutado a palavra, né? E nos ter mais Cristo, né? Amém. E aí que o irmão falou, né? Que esse conhecimento, esse pleno conhecimento, não é eu conhecer a palavra de ponta a ponta, a inverso, né? Mas sim eu me conter mais do Senhor, né? Amém. Aí eu notei, né, que esse pleno é a vida de comunhão com o Senhor e a dependência do Senhor. Amém. Essa vida que o Senhor quer que a gente tenha constantemente de estarmos dependendo do Senhor. Amém. Amém. Eu entrei porque... Mas estava todo mundo focando, eu dei uma paradinha. É que eu queria falar muita coisa, mas aí não. Assim, eu fiquei contemplado, já eu notei aqui as coisas que alguns irmãos compartilharam. Tá? O Gelson falou do motivo que estava aqui. Puxa, isso é reconhecível. Eu sabia que motivo. A Rosane tocou na plena salvação. É isso aí. Rosa, vai me escutar. Amém. Eu falo de desfrutar, né? Amém. Sandra, tu iniciou com estamos aqui pela restauração. Amém. Pleno conhecimento, vida de dependência. Amém. Perfeito. Vou precisar de uma ajuda aqui. Duas ajudas. Eu queria ler um versículo que tem uma nota muito importante, mas eu esqueci. Eu não sei o meu versículo. Ele fala de desenvolver a sua salvação. Amém. Quem sabe, por favor. Temor e tremor. Quem sabe de cor? Então eu não sou tão bom. Puxa, eu fiz um outro. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Roberto. Filipenses 2:12. Acho que Filipenses você achar. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas o que é desenvolver? Claro. Porque é Deus quem opera em nós, tanto o querer
Para o quê? Para o seu bom prazer. Amém. Não é para nós, é para Deus. Mas o mais interessante, irmãos, que é para Deus, mas no jogo a gente entra junto. Amém. Não é para nós, mas nós somos contemplados no fim. Amém. Isso é maravilhoso isso? Amém. Não precisa fazer nada, ele é tudo. Amém. Que jogo, hein? Amém. Vamos lá na nota, vê se eu acho. Eu acho que é uma parte da nota 4. Tá, uma partezinha eu vou ler, que é boa, não era essa exatamente. A salvação diária resulta de tomar o próprio Cristo que vivemos, experimentamos e desfrutamos como nosso modelo interior e exterior. Estamos contemplando aí o que o Marquinhos falou. No capítulo 1, a salvação vem pelo suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo. Mas aqui ela vem do Deus que opera no nosso interior. Amém. O Deus que opera é, na verdade, o Espírito de Jesus Cristo. Amém. Nos dois casos, a salvação é uma salvação prática, diária e que atua momento a momento. Amém. A salvação constante mencionada em 1,19 é aquela em que um determinado crente é salvo de um confronto específico numa situação específica. Enquanto a salvação constante, em 2,12, é aquela em que qualquer crente é salvo das coisas comuns, das situações comuns do dia a dia. Amém. Isso é a salvação. Sabe, eu vou finalizar aqui. Eu ainda luto muito, irmãos, por uma grande contradição. Nós estamos aqui numa esfera grandemente espiritual. A minha luta é essa. Puxa, eu toco tudo, mas isso sim opera naquela coisa diária. Sabe? Por exemplo, nós pegamos um Uber agora. Aí o cara pediu pro rapaz para ele dar o ar. Aqui, o carro com ele. E ele estava conversando comigo, mas ele deu uma diretriz. Aí eu fiquei aqui dizendo, o que eu faço aqui agora? Se eu agisse como eu queria agir, eu podia botar tudo no vermelho. Se a gente está indo para a conferência, de repente tá um marco desse e eu jogo tudo no lixo. Senhor, o que eu faço aqui? Mas deu um certo constrangimento e tal, mas no final tudo bem. Amém. Isso foi só um exemplo. Tá? Mas é tipo isso, é a contradição da realidade que está em nós e como ela opera em todas as coisas que estão no nosso dia a dia. Sim. Mas é assim que o Senhor faz, é assim, nas pequenas coisas. A gente precisa ter o espírito atento para identificar isso. Eu pedi mais uma coisa, mas eu acho que a Carla pode me ajudar, cara, desculpa. Depois tu pode. Mas aquele hino, que é uma nota também, que eu acho que é muito bom para nós, por isso que eu vou falar. A restauração é isso. Lembra? Isso seu melhor nos dá. Seu reino revelar-se, vamos dar em nosso lugar. Amém. Vamos dar em nosso lugar. Vem de vontade e emoção. Cristo em nosso ser se espalha, saturando-nos então. A restauração é isso, Cristo seu melhor nos dá. É seu reino revelar-se, vamos dar em nosso lugar. Amém. Muito, né? Quando o irmão compartilhou que você não é mais enganado, você ouve a voz do Senhor. Se o inimigo não tem mais como te enganar, nós precisamos avançar. Amém.
Nossa, eu vejo muito aqui no segundo ponto aqui, na verdade, Deus deseja que todos nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Começa para mim, estamos todos pleno conhecimento da verdade. Onde é que nós achamos essa verdade? Nossa, é na palavra. João 8,32, conhecereis a verdade, a verdade é a verdade. Amém. Nossa, Senhor, somos libertos, dizendo que meu Senhor habitando em cada um. Amém. Livre de verdade, né? Amém. E também, nesse mesmo ponto aqui diz, né, lá na letra 2, que a restauração do Senhor hoje é a restauração plena da verdade divina na palavra sagrada. Amém. Paulo, ele era apóstolo não somente segundo a fé, mas também segundo o conhecimento da verdade. Amém. Senhor Jesus. Amém. Tipo 1:1 é muito forte também, que diz assim: Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé, os escolhidos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é a segunda piedade. Amém. Nossa, Senhor. Mas continuando no 2, aqui diz assim: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Amém. Olha só, que realidade aqui. Ele não pode mentir, ele prometeu isso antes também. Foi antes dos tempos, né? Eu gostei muito dessa nota de rodapé desse versículo 1 aqui de Tito, que diz assim: Paulo era um apóstolo segundo 4 coisas. Amém. Primeiro, o mandamento de Deus. Amém. Segundo, a promessa da vida. Amém. Terceiro, a fé dos escolhidos de Deus. Amém. Quarto, o pleno conhecimento da verdade. Amém. Que é segunda piedade. Amém. O mandamento da parte do Senhor fala por ele e quer algo de nós para ele. Sim. A fé da nossa parte reage aos requisitos de Deus. Amém. E recebe a sua vida. Amém. A fé é uma proclamação que somos incapazes de cumprir os requisitos de Deus, mas que Ele já fez tudo por nós. Amém. Ele fez tudo por nós. Amém. Já fez tudo por nós. Amém. E o que recebemos e o que fizemos, Ele já fez. Amém. E a vida prometida por Deus é o que recebemos dele, Sim. para que as suas exigências sejam levadas a cabo. Amém. Era assim que Paulo era um apóstolo para administrar a economia neotestamentária de Deus. Amém. Sejamos assim, né? Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. nós possamos levar a economia de Deus adiante. Amém. Nós possamos, né, representar essa verdade, a alegria. Ó Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus, o pleno conhecimento da verdade. É maravilhosa essa palavra porque ela nos mostra onde nós devemos chegar, né? Amém. E o pano de fundo é onde nós estamos, né? E nada é muito novo porque sempre se repete ao longo dos séculos, né? Quando Timóteo estava com uma situação, Timóteo 1:13-4, né? Quando ele estava de viagem rumo da Macedônia, eu te roguei, permaneces ainda em Éfeso para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se preocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem a discussões do que é economia de Deus na fé. Amém. Esse era um problema daquela época. Outros ensinamentos que foram se perdendo, e a gente veio nessa mensagem recebendo uma base que a restauração do Senhor é a restauração da luz da verdade. Amém. A verdade é o brilhar da luz, a expressão da luz divina, a verdade é o resultado da luz. Então, tantas fábulas e genealogias, né, começam a surgir ao longo das eras. Outras verdades. Nós estamos aqui hoje porque tiveram irmãos antes de nós e em cima desses ombros vieram outros irmãos. Mas não é incomum que alguns peguem trampolim no ombro de alguns irmãos e queiram fazer algo que todavia destoa da realidade, do que é a verdade, o baluarte da verdade. Então, como que a gente consegue ter a restauração, ou seja, voltar para a restauração e ter restauração?
é entender a verdade. Então, preciso ter o pleno conhecimento da verdade, porque isso resolve esses problemas que estavam tendo lá em Éfeso, né? Não vamos falar em atualidade, vamos falar em Éfeso, né? Então, quando eu consigo ganhar essas verdades subjetivamente, agora elas fazem parte de mim, né? Porque a gente não tem que tentar resolver os problemas em Éfeso com fábulas e genealogias sem fim. Eu resolvo isso, na verdade, eu não resolvo isso, eu me apodero da palavra do Senhor de forma plena, né, de forma subjetiva clara, não mais objetiva, mas subjetiva, ou seja, a parte cognitiva, ela realmente tem consciência e plenitude do que é a obra do Senhor, e automaticamente isso me restaura. E aí eu volto para aquela luz da palavra da vida que me coloca. Eu gosto muito de Priscila e Áquila, porque o Apolo estava pregando um evangelho, né, de João Batista, né, um batismo de João Batista, e o versículo fala que Priscila e Áquila pegaram o Apolo e colocaram mais retamente, eles foram muito sutis, né, colocaram mais retamente na palavra do Senhor. Então, o Apolo começou a receber as verdades subjetivas, e não aquelas objetivas que ele mal entendia. O nosso antídoto hoje é voltar para a palavra revelada. E essa palavra, ela tem que, para nós, ser luz. Irmão, o que você acha dessa palavra? O que tu acha daquela palavra? Irmão, o importante é o que você está ganhando da palavra diretamente da fonte. Essa palavra, ela é viva e eficaz e apta, né? Então, louvado seja o Senhor. A gente tem um pano de fundo aqui que está nos mostrando o caminho. O caminho é conhecer a verdade em plenitude, essa palavra revelada. Isso é a nossa garantia de estar trilhando um caminho da vitória. Amém. Eu também quero dar minha contribuição, né, minha porção que eu ganhei. O irmão falou, né, ali, 1 Timóteo 2,4, né, que fala qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E eu ganhei uma nota aqui que até sublinhei, né, já há tempinho, que diz assim, a nota, acho que a nota 1 de Timóteo, 1 Timóteo 2,4. Diz assim que devemos orar em favor de todos os homens, né? Porque Deus, o nosso Salvador, deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento, sejam salvos e conheçam a verdade. E a nossa oração é necessária para levar a cabo o desejo de Deus. Por isso que a gente não pode parar de orar um segundo. Né? A palavra diz orar sem cessar. Né? E a gente precisa orar realmente sem cessar, né? E eu tenho esse hábito comigo de orar, não para me engrandecer, né? O Senhor sabe, mas assim, orar fazendo as coisas, orar na rua, né? Em todo lugar, né? E às vezes me ocorre, eu estava falando ontem, acho que com alguém, com uma irmã, a Glaucia, que não está aqui hoje. E aí eu disse. Amém, Senhor Jesus. E eu disse para ela, né, que a gente não pode desistir de orar pelos nossos amados, nossos familiares. E também me ocorre assim que às vezes eu estou fazendo alguma coisa, ou até mesmo andando na rua, vem na minha mente um irmão, uma irmã, assim, né? Vem aquela pessoa que eu nem estou pensando, né? Nem estou imaginando, mas é o Senhor que coloca, né? O Senhor coloca aquela pessoa no teu pensamento, que é para te orar por ela. Amém. Porque é importante, né? Sem oração não fazemos nada, não somos nada, né? Então, esse é o desejo de Deus, né? Que fala ali que a nossa oração é necessária para levar a cabo o desejo de Deus. Amém. E esse é a palavra de 1 Timóteo 2,4, né? Que todo crente tem a capacidade de chegar ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Todos têm a capacidade. Amém. Nós temos a capacidade. Amém. Amém. Todos. Amém, irmãos. A gente vai ter que intervalo agora.